Olá! Hoje eu trouxe para vocês uma dica de um assunto mais ou menos recorrente. Outro dia, um seguidor estava conversando comigo no direct do Instagram e falou assim para mim: porque eu sou muito criterioso. Na minha imobiliária, contrato, locador tem que ser marido e mulher junto e locatário também marido e mulher. Eu falei: por quê? Porque a lei do inquilinato diz. Mas eu meio que provoquei a resposta, eu provoquei que ele me dissesse por quê, só que eu sei que isso é uma coisa que existe. Eu só queria confirmar por que se faz isso, tá? Se você faz isso pela razão certa ou pela errada. Então, deixa eu te esclarecer. O artigo 3º diz que para locações você vai precisar de vênia conjugal, que é o que é vênia conjugal? É o consentimento do outro cônjuge. Você só vai precisar de vênia conjugal para locações de prazo superior a 10 anos. Super raro. Até porque é aquela locação que nasce com um prazo de 10 anos. E você só vai ver isso mais comumente nas locações Build to Suit, lá do artigo 54A. As locações residenciais, não residenciais padrão, ocorrem em prazo inferior a 10 anos. E aí ele me perguntou assim: mas se é assim, por que o meu advogado manda eu fazer o contrato no nome de marido e mulher? Bom, aí vamos dividir as coisas. O artigo 3º fala, existe uma presunção que no artigo 3º o legislador quis falar do locador, mas como o artigo não é claro, isso se estende a locador e locatário, porque ele fala assim, nas locações. Se ele fala nas locações, ele não diz se é para locador ou para locatário, se entende que tanto para locador quanto para locatário, você só vai precisar da anuência do outro cônjuge para locações com prazo superior a 10 anos. O que acontece? Se você fizer uma locação de prazo superior a 10 anos sem anuência do outro cônjuge, ela é nula? Não. Naquilo que exceder esse prazo, ela é ineficaz e aí ela não obriga o cônjuge que não anuiu. Raquel, mas se é assim, por que meu advogado fala que eu preciso colocar lá locador, que o locatário e a esposa, ou a locatária e o marido? Então, aí a razão é outra, não é porque a lei do inquilinato diz, é porque, eventualmente, num caso de dívida em que haja responsabilização de patrimônio do casal, se a esposa ou o marido não assinaram o contrato, eles poderiam entrar com embargos de terceiro em relação à parte da meação de um bem que lhes caiba. Por exemplo, imagina uma locação residencial daquele locatário que mora de aluguel, mas ele tem outros imóveis, né? E aí a pessoa fala assim, mas ele contraiu a dívida sozinho e eu tenho metade desse bem. Você pode discutir num eventual futuro processo que aquela dívida reverteu em benefício do casal ou da família, para você afastar a questão da reserva da meação. Mas você deve contar com isso? Não, você deve estar sempre um passo à frente. Então é prudente, não no caso de locador, mas que no caso de locatário, os dois assinem para fins de responsabilização
patrimonial, mas não é porque a lei do inquilinato impõe essa formalidade, tá certo? Então, daqui para frente, na hora que você exigir que o locatário, que assinem como locatários marido e mulher, faça isso pela razão correta, mas não repita que a lei do inquilinato diz isso. Por quê? Porque você é corretor. Se você é um corretor de locações, você precisa conhecer a lei do inquilinato. E eu vou dar uma dica, a dica ou algo a mais sobre esse assunto, eu vou dar lá no meu Telegram. Se você ainda não me segue no Telegram, pesquisa lá, Locações de Sucesso. A gente tem um canal, a gente tem um grupo aberto de discussões sobre locações, papos sobre locações. Pesquisa lá, você vai ser bem-vindo. E toda vez que tem um post aqui, a gente faz um comentário lá sobre o algo a mais, para te acrescentar um pouco mais e para fomentar uma discussão saudável que te acrescente. Ah, você não tem Telegram? Gente, é tão simples. Vai lá, baixa o aplicativo, cria uma conta. Telegram é futuro. Através do Telegram a gente consegue compartilhar arquivo sem perder qualidade, a gente consegue compartilhar coisas maiores e isso evolui essa interação. Tá joia? Essa é a nossa dica de hoje. Meu nome é Raquel Queiroz Braga. Essa é a coluna Verso e Reverso nas Relações Locatícias. Qual é a sua dúvida sobre locação?